O oceano é o lar de alguns animais únicos no mundo e da internet. Sim, nas profundezas das fortes correntes oceânicas e da pressão esmagadora da água, cabos gigantes se estendem de continente a continente. A internet é um conjunto de redes interligadas para formar uma mais extensa. Os dispositivos que se conectam a ela podem enviar dados uns para os outros. Pense nisso como muitas pessoas sentadas juntas, sempre falando sobre coisas novas que podem ser salvas e usadas. Não seria possível assistir a este vídeo sem a rede mundial. Tudo começou em 1969, quando uma organização chamada ARPANET lançou as primeiras funções básicas que lembram a internet, conectando 4 computadores em 4 universidades diferentes nos Estados Unidos. As pessoas por trás das telas podiam transmitir informações e acessar outros arquivos internamente entre elas. Durante os anos 90, a internet começou a ganhar forma de hoje com o nascimento da World Wide Web, ou como conhecemos hoje, www. Embora seja engraçado que nem escrevemos mais essas 3 letras quando procuramos algo em um mecanismo de pesquisa. A rede mundial abriu os caminhos para sites que fornecem mais informações do que nunca. Então, no início dos anos 2000, nasceu a banda larga. Para aqueles que não testemunharam esses tempos, este é o som que normalmente se ouvia. Definitivamente não era agradável, mas era a maneira mais rápida de ficar online para os millennials. Essa invenção inovadora foi posteriormente desenvolvida em outras grandes universidades dos Estados Unidos e acabou sendo renomeada para internet. Então não existe um edifício gigante chamado internet, que emprega milhares de pessoas para garantir que tenhamos o que precisamos. Em vez disso, ela é apenas uma distribuição de sistemas de rede que dependem de um esforço coletivo de várias máquinas e fontes para formar uma conexão significativa. A diferença entre um computador e a internet é que um computador precisa de todo o hardware para funcionar. Ela depende de redes que nem sempre precisam estar presentes. Portanto, se vários servidores travarem em um país, isso não significa que afetará o mundo inteiro. Alguns locais podem ser atingidos, mas se você estiver do outro lado do mundo, não deverá sentir isso. Os data centers hospedam muitas informações, como este vídeo que você está assistindo agora, e as enviam para satélites que orbitam a Terra. Os data centers armazenam os dados de conteúdo em algo chamado SSD, dentro de um grande hardware, o servidor. Em seguida, pegam essas informações e as transmitem para o dispositivo que você está usando para ver este vídeo. Mas isso não é bom e causa muita lentidão. Assim, a internet está conectada com cabos de rede de fibra física que vão a qualquer lugar e em qualquer lugar. Existem quase 1.200.000 quilômetros de fios que interligam os continentes. Muitas empresas investiram dinheiro em projetos de cabos submarinos para elas compartilharem. Pense nisso como uma complicada malha viária que liga cidades e vilas. Os cabos são grandes aglomerados de minúsculos fios de fibras de vidro que se encaixam em outros fios. As pessoas por trás desses cabos, no local correto, passam pelo menos um ano planejando e estruturando a via. Os fios são cobertos com cobre para garantir e aproveitar a eletricidade e transmitir os dados. Então, são protegidos com plástico, aço e piche, para que se mantenham resistentes às condições do oceano. Eles são fortes o suficiente para suportar o deslizamento de rochas, correntes fortes, terremotos e qualquer outro fator que possa destruí-los, e podem durar 25 anos. Agora que os cabos estão prontos, é hora de despachá-los para o mar. Um grande navio é utilizado para levar todos, que são colocados de forma estratégica e adequada para que não prejudiquem o meio ambiente e não sejam danificados no processo. Apesar de usarmos Wi-Fi para ficarmos online hoje em dia, ainda existem cabos físicos que se conectam a provedores de serviços de internet com hardware especial. No início, é preciso de um roteador. Pense nele como uma unidade de controle que ajuda a garantir que o tráfego vá para as redes certas. Portanto, se você estiver sentado em um restaurante, provavelmente se conectará ao roteador do estabelecimento. Os dados são transmitidos em algo como uma mensagem através de roteadores sempre que você acessa a rede. Antes de os dados serem passados, eles são divididos em pequenas partes chamadas pacotes. E antes de se tornarem mensagens, o cabeçalho do pacote é liberado para que o dispositivo receptor saiba o que fazer com isso. É como um manual de instruções na hora de comprar móveis ou algo que precisa ser montado. Quando os pacotes chegam ao destino, se reagrupam e se tornam os dados inicialmente transferidos. Às vezes, você não consegue entregar um item significativo em um volume, então a fábrica o desmonta e o transporta por meio de caminhão ou navio. E assim que chega ao destino, tudo é montado até virar a estrutura que foi planejada inicialmente. Embora isso demore meses para ser feito, o transporte de dados através de cabos de fibra leva apenas frações de segundo, dependendo do projeto.
Embora tudo isso pareça simples, ainda há protocolos a serem considerados. Pense neles como sistemas ou regras de comunicação quando duas ou mais coisas se conectam. Ao ir a uma entrevista de emprego, você não se dirigiria informalmente ao gerente de contratação usando o primeiro nome e se sentando de maneira rude. Em vez disso, os protocolos são ser profissional e se comportar de maneira decente. Os computadores e a internet têm protocolos que cumprem para transmitir dados facilmente. Agora que você tem sua internet, está pronto para navegar na web com facilidade. Cada dispositivo recebe um endereço IP exclusivo para se conectar. IP significa Internet Protocol e atua como endereço residencial para o seu dispositivo ao acessar a rede. Ao fazer uma compra para sua casa, você aponta todo o seu endereço residencial, começando pelo país, cidade, bairro, prédio, rua, andar e assim por diante. O IP é fornecido pelo seu provedor a todos os seus equipamentos de conexão à rede. Ele não é um segredo, pode ser encontrado facilmente nas configurações do seu dispositivo. Até mesmo sites armazenados em data centers possuem endereços IP. Eles recebem apenas nomes como youtube.com para as pessoas lembrarem, em vez de uma sequência de números. Agora você está sentado em frente ao seu laptop e digitando a página que deseja acessar, ou seja, está solicitando um DNS ou um servidor de nomes de domínio, que filtra o nome do seu site e fornece o endereço IP dele. Seu navegador encaminhará essa informação para o servidor dentro do data center. Assim que este receber o OK, transmitirá os dados através de cabos de fibra óptica. A jornada para eles viajarem é desafiadora e passa por terrenos acidentados como montanhas e o fundo dos oceanos. Por fim, chegam à sua cidade através de cabos interligados e ao seu roteador. Se você estiver usando dados de celular, eles serão transferidos para uma torre que emite ondas eletromagnéticas na internet. Parece que leva tempo, mas esse processo dura milissegundos. Além de uma vasta rede de cabos e nomes complicados, a internet é estruturada e organizada. Você pode até considerá-la um mini mundo digital com regras e diretrizes para que funcione. Com muitos cabos como rodovias, os dados ficam apenas viajando de dispositivo para dispositivo, batendo em endereços IP como portas de entrada. Como mencionamos anteriormente, um DNS é como uma agenda telefônica. Ele vê qual nome você digitou e corresponde ao endereço IP associado a ele. Um computador não pode ler letras como nós. Em vez disso, as conhece como uma sequência de números. A internet percorreu um longo caminho desde a sua criação. Estima-se que 500 bilhões de dispositivos com 7 bilhões e meio de usuários estarão conectados à rede mundial até 2030. O mundo digital estará entrelaçado com o real no futuro. Não haverá mais teclados, mouses ou telas. O universo virtual será tão realista que ficará difícil dizer qual a diferença entre os dois. As pessoas usarão óculos de realidade aumentada que exibirão todas as informações de que precisam. Ao utilizá-los, será possível ver informações surgindo no ar à medida que se avança. Você não terá que dobrar o pescoço para olhar para o telefone enquanto caminha para o trabalho. A internet também poderá ser baixada em nossas cabeças para não precisarmos procurar nenhuma informação. Isso se tornará muito essencial para nós, assim como são a água e a eletricidade em nossas vidas.